A morte é uma das poucas certezas da vida, mas será que sabemos realmente o que nos espera depois dela? Esta pergunta ecoa através dos séculos, inquietando corações e mentes de todas as gerações. Hoje, mergulharemos nas profundezas desta questão crucial, buscando respostas não em especulações humanas, mas na revelação divina encontrada nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, nos oferece uma perspectiva poderosa. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Estas palavras nos abrem uma janela para a eternidade, nos convidando a olhar além das limitações de nossa existência terrena. Nesta jornada de descoberta, exploraremos o que a Bíblia realmente diz sobre o que acontece conosco quando morremos. Preparemo-nos para desvendar os mistérios do além-túmulo, confrontar nossas próprias concepções e talvez encontrar um conforto e uma esperança que transcendem nossa compreensão atual. Este não é apenas um exercício acadêmico ou uma curiosidade mórbida. Entender o que nos aguarda após a morte tem o poder de transformar profundamente a maneira como vivemos hoje. Pode nos libertar do medo paralisante, nos dar uma nova perspectiva sobre nossas prioridades e nos encher de uma esperança inabalável para o futuro. Ao longo deste vídeo, examinaremos temas cruciais como a natureza da alma, o destino dos que partem, a promessa da ressurreição e a realidade do céu e do inferno. Abordaremos questões difíceis com honestidade e compaixão, sempre fundamentados na verdade revelada de Deus. Meu caro ouvinte, convido você a abrir seu coração e sua mente enquanto embarcamos nesta jornada juntos. Que as verdades que descobrirmos não apenas informem sua mente, mas transformem seu coração e renovem sua perspectiva sobre a vida, a morte e a eternidade. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. A visão bíblica sobre o pós-vida não é apenas um conjunto de conceitos abstratos, mas uma realidade viva que tem o poder de trazer clareza, esperança e confiança inabalável na promessa da vida eterna. Vamos juntos desvendar os mistérios do além e descobrir como essa compreensão pode impactar profundamente nossa vida aqui e agora. A morte. Um tema que nos intriga, assusta e fascina desde o início dos tempos. Por que algo tão universal, tão inevitável, continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade? Talvez porque, no fundo de nossos corações, sabemos que fomos criados para a eternidade. A Bíblia nos lembra dessa verdade fundamental em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas o que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez neste mundo? Para onde vamos? O que nos espera do outro lado? Essas perguntas ecoam em nossas mentes, especialmente nos momentos em que nos confrontamos com nossa própria mortalidade ou a perda de alguém querido. A morte é uma realidade que todos enfrentaremos um dia. Não importa quão ricos, famosos ou poderosos sejamos, ninguém pode escapar desse destino comum. É um equalizador universal que nos lembra de nossa fragilidade e da brevidade da vida terrena. Mas será que essa certeza deve nos encher de medo e desespero? Ou existe uma perspectiva diferente? Uma visão que pode transformar nosso entendimento sobre a morte e nos dar esperança? Imagine por um momento que a morte não seja o fim, mas apenas uma transição, um portal para algo muito maior e mais glorioso do que podemos imaginar. E se ao invés de temer a morte, pudéssemos encará-la com confiança e até mesmo expectativa? Parece impossível? Bem, é exatamente isso que a Bíblia nos ensina.
Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos o que as Escrituras revelam sobre o que acontece conosco quando morremos. Vamos mergulhar nas promessas de Deus e descobrir como elas podem transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida e a morte. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas concepções, fortalecerá sua fé e, acima de tudo, lhe dará uma esperança inabalável para enfrentar o futuro. Você já parou para pensar no impacto que a certeza da morte tem em nossas vidas diárias? Como seria viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com propósito e gratidão? A verdade é que a consciência de nossa mortalidade pode ser uma poderosa força motivadora para vivermos uma vida significativa e focada no que realmente importa. A Bíblia nos ensina que a morte entrou no mundo como consequência do pecado. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, lemos: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta passagem nos lembra que a morte não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Éramos destinados à vida eterna em perfeita comunhão com nosso Criador. Mas a história não termina aí. A morte, embora inevitável nesta vida terrena, não tem a última palavra. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou um caminho para a vida eterna através de seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que podemos enfrentar a realidade da morte não com desespero, mas com esperança. Pense em como seria viver sem o medo paralisante da morte. Como isso mudaria suas prioridades, seus relacionamentos, suas decisões diárias. A verdade é que quando compreendemos o que realmente acontece após a morte, segundo a perspectiva bíblica, ganhamos uma liberdade incrível para viver plenamente no presente. Você está pronto para descobrir essa verdade libertadora? Está disposto a abraçar uma nova compreensão que pode transformar completamente sua visão sobre a vida e a morte? Nas próximas sessões, vamos desvendar juntos os mistérios do além, baseados nas revelações das Escrituras Sagradas. Prepare seu coração e sua mente para uma jornada que promete não apenas informar, mas verdadeiramente inspirar e revolucionar sua perspectiva sobre a eternidade. A morte pode ser inevitável, mas o que vem depois dela é uma história de esperança, redenção e vida eterna. Vamos explorar essa história juntos e descobrir como ela pode impactar profundamente nossa vida aqui e agora. A morte é o fim ou apenas uma transição para algo maior? Esta pergunta tem ecoado através dos séculos, inquietando corações e mentes. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia oferece uma resposta clara e reconfortante? Jesus, em suas próprias palavras, nos dá uma promessa poderosa no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Imagine por um momento, a vida que conhecemos aqui na Terra é apenas o começo de uma jornada eterna. A morte física não é um ponto final, mas uma vírgula na narrativa de nossa existência. Esta perspectiva muda tudo, não é mesmo? Ela nos convida a olhar além do horizonte limitado de nossa vida terrena e vislumbrar a vastidão da eternidade que nos aguarda. Mas o que significa realmente continuar vivendo após a morte? Não estamos falando de uma existência sombria ou de um sono eterno. A Bíblia descreve uma vida vibrante, plena e gloriosa na presença de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, expressa sua confiança dizendo: Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Pense nisso. A morte não é uma queda no vazio, mas uma passagem para a presença imediata de Deus. Para aqueles que creem em Cristo, a morte é literalmente o portal para o lar celestial. É como acordar de um sonho para a realidade mais bela e perfeita que poderíamos imaginar.
Esta verdade tem o poder de transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida e a morte. Quando entendemos que nossa existência não termina com o último suspiro neste mundo, ganhamos uma nova liberdade para viver. O medo da morte perde seu poder sobre nós, permitindo que abracemos cada dia com gratidão e propósito. Você já parou para pensar como seria viver sem o medo constante do fim? Como suas decisões, relacionamentos e prioridades mudariam se você realmente acreditasse que a morte é apenas uma transição para algo infinitamente melhor? A promessa de vida após a morte não é apenas um consolo para o futuro, mas uma força motivadora para o presente. Ela nos encoraja a viver de maneira que honre a Deus, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. Como Paulo escreveu em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esta perspectiva eterna nos convida a investir em coisas que têm valor duradouro: amor, compaixão, generosidade, perdão. Ela nos lembra que cada pessoa que encontramos é uma alma eterna, digna de respeito e cuidado. Mas talvez você esteja se perguntando: como podemos ter certeza disso? Como podemos confiar que realmente há vida após a morte? A resposta está no centro da fé cristã: a ressurreição de Jesus Cristo. Sua vitória sobre a morte é a garantia de nossa própria vitória. Como Paulo declarou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas uma promessa viva para todos os que nele creem. Ela nos assegura que a morte não tem a última palavra em nossa história. Pelo contrário, é apenas o início de um novo capítulo, mais glorioso do que poderíamos imaginar. Então, como essa verdade impacta a sua vida hoje? Como seria viver cada dia com a certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de algo maravilhoso? Que decisões você tomaria de forma diferente? Que relacionamentos você valorizaria mais? A vida não termina com a morte. Esta é a esperança que sustenta os crentes através dos séculos. É a promessa que nos permite encarar o futuro com confiança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que possamos viver cada dia à luz desta verdade, compartilhando esta esperança com um mundo que tão desesperadamente precisa dela. Onde está a sua alma no instante em que seu coração para de bater? Esta pergunta nos leva ao cerne de uma das maiores questões existenciais da humanidade. A Bíblia, nossa fonte de verdade e sabedoria divina, oferece uma perspectiva clara sobre este assunto. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, encontramos uma revelação profunda. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Este versículo nos apresenta uma bela e simples explicação do que acontece no momento da morte. Nosso corpo físico, formado do pó da terra, retorna à sua origem. Mas nossa essência, nossa alma, nossa parte eterna, retorna ao seu Criador. É uma jornada de retorno ao lar, um encontro com aquele que nos deu vida. Imagine por um momento, no exato instante em que deixamos esta vida terrena, nossa alma é imediatamente transportada à presença de Deus. Não há um período de espera, não há um estado intermediário de inconsciência. Para o crente em Cristo, a morte é um portal instantâneo para a eternidade com Deus. O apóstolo Paulo expressa essa verdade de maneira poderosa em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Para Paulo e para todos os que confiam em Cristo, a morte não é algo a ser temido, mas uma transição bem-vinda para a presença imediata de Deus. Mas o que significa exatamente estar com o Senhor? A Bíblia nos dá vislumbres de uma realidade além de nossa compreensão atual.
No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos: "E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esta é a promessa de uma existência livre de sofrimento, cheia de paz e alegria na presença direta de Deus. Pense nisso. No momento em que deixamos esta vida, somos libertados de todas as limitações e sofrimentos terrenos. Dor, medo, tristeza, tudo isso fica para trás. Em seu lugar, experimentamos uma plenitude de vida que mal podemos imaginar agora. Para aqueles que permanecem, a separação pode parecer longa e dolorosa. Mas para a alma que parte para estar com Cristo, é como um piscar de olhos. Como Pedro nos lembra em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na eternidade, o tempo como o conhecemos deixa de existir. Mas e quanto àqueles que partem desta vida sem conhecer a Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente para eles. Jesus, em suas parábolas, frequentemente mencionava um lugar de separação de Deus, um estado de existência longe de sua presença e bênçãos. Esta realidade nos lembra da urgência e importância de compartilhar a mensagem de salvação enquanto temos a oportunidade. Como essa compreensão do destino da alma após a morte afeta nossa vida aqui e agora? Primeiramente, ela nos dá uma perspectiva eterna. Nossas decisões, ações e relacionamentos ganham um novo significado quando os vemos à luz da eternidade. Cada momento se torna uma oportunidade de investir no que realmente importa. Em segundo lugar, essa verdade nos oferece consolo em tempos de luto. Quando perdemos entes queridos que conheciam a Cristo, podemos ter a certeza de que eles estão na presença de Deus, experimentando uma alegria e uma paz que superam nossa compreensão. Como Paulo escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança." Por fim, o conhecimento do destino eterno da alma nos motiva a viver com propósito e urgência. Cada dia é uma oportunidade de preparar nosso coração para a eternidade e de ajudar outros a fazerem o mesmo. Como Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. "Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam." Que possamos viver cada dia com a consciência de nossa eternidade, valorizando cada momento como uma oportunidade de crescer em nossa relação com Deus e de impactar positivamente as vidas ao nosso redor. Afinal, nossa alma é eterna e nosso destino final é estar na presença daquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. E se a morte não fosse o fim, mas o começo de uma nova vida gloriosa? Esta não é uma pergunta retórica, mas uma realidade poderosa prometida nas Escrituras. A ressurreição não é apenas um conceito abstrato, mas o fundamento da esperança cristã. O apóstolo Paulo declara em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, "Pois, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo." Esta promessa nos oferece uma perspectiva revolucionária sobre a morte. Não estamos destinados a uma existência etérea e incorpórea, mas a uma vida plena e corpórea em um novo céu e uma nova terra. A ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas um evento histórico isolado, mas o prenúncio do que está por vir para todos os que nele creem. Imagine por um momento um corpo livre de doenças, dores e limitações. Uma mente clara, não mais obscurecida por dúvidas ou temores. Um coração puro, capaz de amar sem reservas ou egoísmo. Esta é a promessa da ressurreição.
Não é uma mera continuação da vida como a conhecemos, mas uma transformação radical para algo incomparavelmente melhor. Paulo elabora sobre esta transformação em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Que esperança maravilhosa! Nossos corpos atuais, sujeitos à deterioração e à morte, serão transformados em corpos glorificados, eternos e incorruptíveis. Esta não é uma fantasia ou um desejo piedoso, mas uma promessa firme baseada na ressurreição de Cristo. Mas você pode se perguntar: como isso é possível? Como podemos ter certeza? A resposta está no poder e na fidelidade de Deus. O mesmo Deus que criou o universo do nada é capaz de ressuscitar os mortos e transformar nossos corpos mortais. Como Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, para Deus todas as coisas são possíveis. A esperança da ressurreição não é apenas um conforto para o futuro, mas uma força transformadora para o presente. Ela nos dá coragem para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que nosso sofrimento atual é temporário. Como Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esta perspectiva eterna nos capacita a viver com propósito e integridade, mesmo diante das maiores adversidades. Nos momentos de dor, doença ou perda, podemos nos agarrar à promessa de que um dia seremos completamente restaurados e renovados. A esperança da ressurreição também transforma nossa visão sobre o corpo e a vida física. Longe de ser algo sem importância ou descartável, nosso corpo é destinado à redenção e glorificação. Isso nos motiva a cuidar de nossa saúde física e a tratar nosso corpo com respeito, como um templo do Espírito Santo. Além disso, a certeza da ressurreição nos dá uma nova perspectiva sobre a morte de entes queridos que partiram na fé. Embora a separação seja dolorosa, não precisamos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Temos a promessa de um reencontro glorioso na presença de Deus. Jesus, em sua conversa com Marta antes de ressuscitar Lázaro, fez uma declaração poderosa registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Resisto. Esta pergunta ecoa através dos séculos até nós hoje. Cremos nisto? Cremos que a morte não tem a última palavra? Que nosso destino final não é a decomposição, mas a glorificação? Se realmente cremos nesta verdade, como isso muda nossa vida diária? Como afeta nossas prioridades, nossos relacionamentos, nossas decisões? A esperança da ressurreição nos liberta do medo paralisante da morte e nos capacita a viver corajosamente para Deus. Que possamos, como Paulo, viver com esta convicção inabalável, declarando como ele fez em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A ressurreição não é apenas uma doutrina abstrata, mas uma esperança viva que pode transformar cada aspecto de nossa existência. Vivamos, portanto, como pessoas destinadas à eternidade, ansiando pelo dia em que veremos face a face aquele que venceu a morte e nos promete vida eterna. Dois destinos aguardam a humanidade. Para onde estamos caminhando? Esta pergunta não é apenas retórica, mas de importância eterna.
A Bíblia fala claramente sobre dois destinos finais para cada ser humano: o céu e o inferno. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus declara: "E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna." Esta verdade pode parecer desconfortável, mas é fundamental para entendermos a gravidade de nossas escolhas nesta vida. O céu não é simplesmente um conceito vago de felicidade após a morte, assim como o inferno não é uma invenção para assustar as pessoas. Ambos são realidades eternas que a Bíblia descreve com clareza e seriedade. Imagine por um momento uma existência de alegria, paz e comunhão perfeita com Deus, livre de todo sofrimento, dor e mal. Este é o céu que as Escrituras nos prometem. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, lemos: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Por outro lado, o inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus, onde há choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. É um estado de tormento espiritual, resultante da escolha consciente de rejeitar o amor e a graça de Deus. Mas por que Deus permite a existência do inferno? Esta é uma pergunta difícil, mas importante. O inferno é uma consequência da liberdade que Deus nos deu. Ele nos criou com livre arbítrio, com a capacidade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. O inferno é o resultado trágico daqueles que, em última instância, escolhem viver eternamente separados de Deus. C.S. Lewis, o renomado autor cristão, uma vez escreveu: "Há apenas duas espécies de pessoas no final, aquelas que dizem a Deus, 'Seja feita a tua vontade', e aquelas a quem Deus diz no fim, 'Muito bem, então que seja feita a tua vontade.'" Esta perspectiva nos ajuda a entender que o inferno não é tanto uma punição imposta por Deus, mas a consequência final de uma vida vivida em rejeição a Ele. A realidade destes dois destinos eternos deve nos mover profundamente. Primeiramente, deve nos levar a um senso de urgência em compartilhar o Evangelho. Se realmente acreditamos que as pessoas ao nosso redor estão caminhando para um destino eterno, como podemos ficar em silêncio? O apóstolo Paulo expressa este sentimento em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. "De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus." Em segundo lugar, a realidade do céu e do inferno deve nos motivar a viver com intencionalidade e propósito. Cada decisão que tomamos, cada ação que realizamos, tem consequências eternas. Como Jesus nos adverte no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. "Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam." Mas talvez você esteja se perguntando: como posso ter certeza de meu destino eterno? A resposta está no Evangelho de Jesus Cristo. Ele declarou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços, mas um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé em Jesus. O apóstolo João nos dá esta garantia em sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 11 e 12. "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida." Que esta verdade sobre os destinos eternos não nos paralise de medo, mas nos mova à ação. Que nos leve a um compromisso mais profundo com Cristo,
a uma vida de amor e serviço aos outros, e a um desejo ardente de compartilhar a boa nova da salvação com todos ao nosso redor. Lembre-se, cada pessoa que você encontra está a caminho da eternidade. Suas palavras, suas ações, seu testemunho podem fazer a diferença entre o céu e o inferno para alguém. Vivamos, portanto, com esta consciência eterna, aproveitando cada oportunidade para apontar as pessoas para Cristo, o único caminho para a vida eterna. Que possamos, ao final de nossa jornada terrena, ouvir as palavras que todo seguidor de Cristo anseia escutar, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como nossas escolhas e ações impactam a eternidade? Esta pergunta nos leva a uma realidade solene e profunda: o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra desta verdade em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este não é um julgamento para determinar nossa salvação, que é assegurada pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Em vez disso, é uma avaliação de como vivemos nossa vida cristã e utilizamos os dons e oportunidades que Deus nos concedeu. Imagine por um momento estar diante de Cristo, o juiz perfeito e justo, que conhece não apenas nossas ações, mas também nossas motivações mais íntimas. Cada aspecto de nossa vida será examinado à luz do seu amor e propósito para nós. Não haverá espaço para desculpas ou justificativas, apenas a verdade pura e simples de como vivemos nossa fé. Paulo elabora sobre este conceito em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Esta metáfora poderosa nos mostra que tudo o que fazemos em nome de Cristo será testado. As obras que resistirem ao fogo, aquelas feitas com motivos puros e em obediência a Deus, receberão recompensa. As que forem consumidas, aquelas feitas por motivos egoístas ou em desobediência, resultarão em perda. Mas qual é o propósito deste tribunal? Não é para nos envergonhar ou nos condenar, mas para revelar a verdadeira natureza de nossa fé e serviço. É uma oportunidade para Cristo reconhecer e recompensar a fidelidade de seus seguidores. Jesus, em suas parábolas, frequentemente falava sobre recompensas para os servos fiéis. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21, o Senhor diz ao servo fiel: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Estas palavras nos dão um vislumbre da alegria e honra que aguardam aqueles que servem fielmente a Cristo. Como esta realidade do tribunal de Cristo deve impactar nossa vida diária? Primeiramente, deve nos motivar a viver com intencionalidade e propósito. Cada decisão, cada ação, cada palavra ganha um novo significado quando vista à luz da eternidade. Como Paulo exorta em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em segundo lugar, a perspectiva do tribunal de Cristo deve nos encorajar a buscar a pureza de motivos. Não é apenas o que fazemos que importa, mas por que o fazemos. Deus vê além das aparências e examina o coração. Que possamos, como Davi, orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23.
Além disso, esta verdade deve nos inspirar a usar sabiamente os dons e talentos que Deus nos deu. Cada um de nós recebeu habilidades únicas e oportunidades específicas para servir no reino de Deus. Como administradores fiéis, somos chamados a multiplicar o que nos foi confiado, não por medo de punição, mas por amor e gratidão ao nosso Senhor. É importante lembrar que o tribunal de Cristo não é algo a ser temido pelos crentes, mas antecipado com esperança. Para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Este julgamento é uma oportunidade para recebermos o reconhecimento de nosso Senhor e entrarmos mais plenamente na alegria de sua presença. Que esta perspectiva do tribunal de Cristo nos motive a viver cada dia com propósito eterno. Que nos inspire a buscar a excelência em tudo o que fazemos, não para ganhar a salvação ou o favor de Deus que já temos em Cristo, mas para glorificar aquele que nos amou e se entregou por nós. Imagine o momento em que estaremos diante de Cristo, que possamos ouvir suas palavras de aprovação. Bem está, servo bom e fiel. Que alegria será ouvir nosso Salvador reconhecer nossa fidelidade e nos convidar a compartilhar mais plenamente de sua glória. Vivamos, portanto, com os olhos fixos na eternidade, conscientes de que cada momento de nossa vida tem significado eterno. Que nossas escolhas, ações e atitudes reflitam nossa gratidão pelo amor imensurável de Deus e nosso desejo de honrá-lo em tudo o que fazemos. O tribunal de Cristo não é um fim em si mesmo, mas o portal para uma eternidade de alegria e comunhão mais profunda com nosso Senhor. Que esta verdade transforme nossa perspectiva e nos inspire a viver vidas dignas do chamado que recebemos. Imagine um mundo onde a morte e o sofrimento não existem mais. Parece um sonho distante, não é? No entanto, é exatamente isso que a Bíblia promete aos que creem em Cristo. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, encontramos esta maravilhosa promessa. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta não é uma mera fantasia ou um pensamento positivo, é uma promessa divina, tão certa quanto o nascer do sol. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, planejou não apenas redimir nossas almas, mas também restaurar toda a criação à sua glória original. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, nos lembra: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a esperança final de todo crente. Um universo renovado, livre das consequências do pecado, onde a justiça e a paz reinarão supremas. Mas o que exatamente significa um novo céu e uma nova terra? Não se trata de uma aniquilação do mundo atual, mas de uma transformação radical. Assim como nossos corpos serão ressuscitados e glorificados, também toda a criação será renovada e restaurada à perfeição que Deus originalmente planejou. Imagine por um momento um mundo sem poluição, sem destruição, sem violência. Uma terra onde a natureza floresce em perfeita harmonia, onde os animais convivem em paz, onde cada aspecto da criação reflete a glória do Criador. É difícil para nossas mentes limitadas compreender plenamente essa realidade, mas é o que nos aguarda. O profeta Isaías nos dá um vislumbre desta nova realidade no capítulo 65, versículos 17 e 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Note que esta nova criação não é apenas uma restauração física, mas também emocional e espiritual. Toda dor, todo trauma,
Toda lembrança dolorosa será apagada. Em seu lugar, haverá uma alegria e um regozijo perpétuos. Mas talvez a parte mais emocionante desta promessa seja a presença direta e visível de Deus entre seu povo. O Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Imagine viver em comunhão perfeita e ininterrupta com o Criador do universo. Como esta promessa de um novo céu e uma nova terra deve impactar nossa vida hoje? Primeiramente, ela nos dá esperança. Em um mundo cheio de más notícias, conflitos e desastres, podemos nos agarrar à certeza de que o melhor ainda está por vir. Esta esperança não é uma fuga da realidade, mas uma âncora que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Em segundo lugar, esta promessa nos motiva a cuidar da criação atual. Sabendo que Deus valoriza o mundo físico a ponto de renová-lo completamente, somos chamados a ser bons mordomos do planeta que Ele nos confiou. Como cristãos, devemos estar na vanguarda dos esforços para preservar e proteger o meio ambiente, não por medo ou ideologia, mas por amor e obediência ao Criador. Além disso, a perspectiva de um novo céu e uma nova terra nos encoraja a viver com integridade e propósito eterno. Nossas ações aqui e agora têm consequências eternas. Como Pedro nos exorta em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esta promessa também nos lembra que nossa cidadania final não é deste mundo. Como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, pois a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isto não significa que devemos nos alienar deste mundo, mas sim viver nele como embaixadores do reino vindouro de Deus. Finalmente, a promessa de um novo céu e uma nova terra deve nos encher de gratidão e adoração. Que Deus incrível nós servimos! Um Deus que não apenas salva nossas almas, mas que está empenhado em restaurar toda a criação à sua glória original. Um Deus que deseja habitar eternamente com seu povo em perfeita comunhão. Que esta visão do futuro transforme nossa perspectiva do presente, que nos inspire a viver cada dia com esperança, propósito e gratidão, que nos motive a compartilhar esta boa notícia com um mundo desesperado por esperança. E assim, enquanto aguardamos ansiosamente a realização desta promessa gloriosa, façamos eco à oração do apóstolo João no final do livro do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus, que o nosso coração anseie por esse dia em que toda a criação será restaurada, quando viveremos em perfeita harmonia com Deus, uns com os outros e com toda a criação. Este é o futuro glorioso que nos aguarda, uma promessa tão certa quanto o próprio Deus que a fez. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria pronto para encontrar Deus? Esta pergunta, embora desconfortável, é de vital importância para cada um de nós. O profeta Isaías nos exorta no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Mas como podemos nos preparar adequadamente para a eternidade? A preparação para a eternidade não é algo que possamos adiar ou tratar com leviandade. É uma questão urgente que demanda nossa atenção imediata. Jesus, em suas parábolas, frequentemente enfatizava a importância de estarmos prontos para a sua volta ou para nosso encontro final com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 44, ele adverte: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O primeiro e mais crucial passo na preparação para a eternidade é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. No Evangelho de João,
capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para a vida eterna além de Cristo. Reconhecer nosso estado pecaminoso, arrepender-nos de nossos pecados e colocar nossa fé em Jesus é o fundamento de toda a preparação espiritual. Mas a preparação para a eternidade não termina com a salvação. É um processo contínuo de crescimento e santificação. O apóstolo Pedro nos exorta em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este crescimento envolve vários aspectos práticos de nossa vida diária. Primeiramente, devemos cultivar uma vida de oração e estudo da Palavra de Deus. A oração nos mantém em comunhão constante com Deus, alinhando nossos corações com sua vontade. O estudo bíblico nos equipa com a verdade divina, fortalecendo nossa fé e nos guiando em todas as áreas da vida. Como Paulo escreve a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em segundo lugar, devemos viver uma vida de obediência e santidade. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência não é um fardo, mas uma expressão de nosso amor por Deus e um reflexo de nossa transformação interior. Pedro nos lembra em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Além disso, a preparação para a eternidade envolve o cultivo de relacionamentos significativos dentro do corpo de Cristo. A igreja não é apenas um lugar para ir aos domingos, mas uma comunidade vital onde podemos crescer, servir e apoiar uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos exorta: Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Outro aspecto crucial da preparação para a eternidade é o uso sábio de nossos recursos terrenos. Jesus frequentemente ensinou sobre a importância de usarmos nossas posses, talentos e tempo para o reino de Deus. Na parábola dos talentos, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele ilustra a responsabilidade que temos de multiplicar o que Deus nos confiou. Como administradores fiéis, devemos usar tudo o que temos para glorificar a Deus e servir aos outros. A preparação para a eternidade também inclui o desenvolvimento de um coração compassivo e uma vida de serviço. Jesus ensinou que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Servir aos outros, especialmente aos necessitados, é uma expressão tangível de nosso amor por Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus declara: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por fim, estar preparado para a eternidade significa viver com uma perspectiva eterna. Devemos avaliar nossas decisões, prioridades e ações à luz da eternidade. Como Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esta mentalidade nos ajuda a manter o foco no que realmente importa, evitando as distrações e tentações deste mundo passageiro. Lembre-se, a preparação para a eternidade não é uma tarefa que podemos concluir e depois esquecer. É um processo contínuo, uma jornada diária de crescimento e transformação. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e de impactar o mundo ao nosso redor para a eternidade. Que possamos, como o salmista, orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio.
Salmo 90, versículo 12. Que vivamos cada dia com a consciência de que estamos nos preparando para a eternidade, ansiosos para ouvir as palavras de nosso Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus, capítulo 25, versículo 21. A eternidade está diante de nós. Estejamos preparados, vigilantes e cheios de expectativa, sabendo que o melhor ainda está por vir para aqueles que amam a Deus e vivem segundo sua vontade. A cruz e o túmulo vazio mudaram para sempre o significado da morte. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, exclama triunfantemente: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esta declaração ousada resume a confiança que todo crente pode ter diante da realidade da morte, graças à vitória definitiva de Cristo. A morte, outrora o inimigo final e invencível da humanidade, foi derrotada no momento em que Jesus ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição não foi apenas um milagre impressionante, mas um evento cósmico que redefiniu o destino da humanidade. Como Paulo afirma em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Imagine por um momento o impacto dessa verdade. A morte, que por tanto tempo havia reinado sobre a humanidade, trazendo medo, tristeza e desespero, foi vencida. O túmulo vazio de Jesus é a prova irrefutável de que a morte não tem mais a última palavra em nossa história. Mas o que significa exatamente ter confiança na vitória de Cristo sobre a morte? Primeiramente, significa que podemos enfrentar nossa própria mortalidade sem medo paralisante. Como cristãos, não negamos a realidade da morte física, mas a encaramos com uma perspectiva radicalmente diferente. Paulo expressa isso belamente em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta confiança também transforma nossa perspectiva sobre a perda de entes queridos que partiram na fé. Embora a dor da separação seja real e profunda, não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Paulo nos conforta em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A vitória de Cristo sobre a morte não é apenas uma verdade teológica, mas uma realidade que impacta profundamente nossa vida diária. Ela nos dá coragem para enfrentar desafios, perseverança em meio às dificuldades e esperança inabalável para o futuro. Como Paulo declara em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esta confiança também nos liberta para viver ousadamente para Cristo. Quando entendemos que a morte não tem mais poder sobre nós, ganhamos uma nova liberdade para arriscar tudo pelo reino de Deus. Os mártires ao longo da história da Igreja demonstraram essa verdade, enfrentando a morte com coragem e fé inabaláveis. Além disso, a vitória de Cristo sobre a morte nos dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Embora as dificuldades desta vida sejam reais e dolorosas, sabemos que são temporárias em comparação com a glória eterna que nos aguarda. Paulo reflete sobre isso em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A confiança na vitória de Cristo sobre a morte também nos motiva a viver com urgência e propósito.
cada dia é uma oportunidade de impactar a eternidade, de fazer diferença no reino de Deus. Como Jesus nos lembra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esta vitória nos dá ainda uma nova compreensão do valor da vida. Sabendo que Cristo venceu a morte por nós, somos chamados a valorizar e proteger a vida em todas as suas formas. Isto se manifesta em nosso compromisso com a dignidade humana, desde a concepção até a morte natural. Por fim, a vitória de Cristo sobre a morte nos enche de esperança para o futuro. Sabemos que o melhor ainda está por vir. O livro do Apocalipse nos dá um vislumbre dessa realidade gloriosa no capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que esta confiança na vitória de Cristo sobre a morte transforme completamente nossa perspectiva de vida. Que nos liberte do medo, nos encha de coragem e nos inspire a viver cada dia para a glória de Deus. Como Paulo exorta em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A morte foi vencida, o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou e nele temos a promessa de vida eterna. Que esta verdade gloriosa ecoe em nossos corações, guie nossas ações e nos encha de uma alegria inexprimível e cheia de glória, enquanto aguardamos o dia em que veremos nosso Salvador face a face. Chegamos ao final de nossa jornada de exploração sobre o que acontece conosco quando morremos, segundo a perspectiva bíblica. A Bíblia nos assegura que a morte não é o fim, mas um portal para a eternidade, com Deus ou sem Ele. Esta verdade fundamental tem o poder de transformar completamente nossa visão de vida e morte. Ao longo deste texto, descobrimos que a morte física é apenas uma transição. Para aqueles que confiam em Cristo, é uma passagem para uma existência gloriosa na presença de Deus. Aprendemos sobre a realidade do céu e do inferno, a promessa da ressurreição e a certeza do julgamento diante do tribunal de Cristo. Vimos que Deus promete um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Mais importante ainda, compreendemos que a vitória de Cristo sobre a morte mudou tudo. Como Paulo declarou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esta confiança nos liberta do medo da morte e nos dá coragem para viver plenamente para Deus. Agora, caro leitor, é momento de reflexão. Como você tem vivido sua vida à luz da eternidade? Suas prioridades, decisões e ações refletem a realidade de que um dia você estará diante de Deus? Está preparado para esse encontro? A compreensão do que nos espera após a morte não deve nos paralisar de medo, mas nos motivar a viver com propósito e urgência. Cada dia é uma oportunidade de investir na eternidade, de amar a Deus e ao próximo, de compartilhar a esperança do Evangelho com um mundo que tanto precisa. Lembre-se, a morte não tem a última palavra para aqueles que estão em Cristo. Temos uma esperança viva, uma herança incorruptível, reservada nos céus. Que esta verdade renove sua perspectiva sobre a vida e a morte, encha seu coração de paz e o inspire a viver cada dia com os olhos fixos na eternidade. Permita que Deus renove sua mente e transforme seu coração através destas verdades eternas. Confie em Cristo hoje, se ainda não o fez. Se já é um seguidor de Jesus, renove seu compromisso de viver para Ele, sabendo que o melhor ainda está por vir.
Encorajo você a compartilhar esta mensagem de esperança com outros. Em um mundo cheio de medo e incerteza, especialmente em relação à morte, você tem a oportunidade de oferecer uma perspectiva transformadora. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, guiando seus passos em direção à eternidade gloriosa que nos aguarda. Amém. Queridos amigos, chegamos ao fim desta jornada de descoberta sobre o que nos espera além desta vida, mas nossa conversa não precisa terminar aqui. Se este conteúdo tocou seu coração, se trouxe luz às suas dúvidas ou simplesmente despertou sua curiosidade, eu tenho um convite especial para você. Primeiramente, gostaria de pedir que você deixe um comentário abaixo. Compartilhe conosco como esta mensagem impactou você. Qual parte mais tocou seu coração? Que novas perspectivas você ganhou sobre a vida e a morte? Suas reflexões não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também podem ser uma luz para alguém que está buscando respostas. E se você achou este conteúdo valioso e gostaria de receber mais mensagens inspiradoras como esta, por que não se inscrever no canal? Ao se inscrever, você estará se conectando a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de crescimento espiritual e compreensão mais profunda das verdades eternas. Lembre-se, cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento ajuda a espalhar esta mensagem de esperança para mais pessoas. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir exatamente o que compartilhamos hoje. Além disso, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Temos muito mais conteúdo inspirador e transformador planejado para você. Juntos, podemos criar um espaço de apoio mútuo, crescimento espiritual e disseminação da esperança que encontramos em Cristo. Sua participação é valiosa e faz toda a diferença. Então não hesite, deixe seu comentário agora mesmo, compartilhe suas reflexões, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta. Estamos ansiosos para continuar esta conversa com você em nossos próximos vídeos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.